Fala galera! Revisão de véspera para a prova da PGE Sergipe. Bem, a gente vai fazer uma revisão aqui ampla, selecionei alguns temas importantes de direito constitucional e a gente vai iniciar pelo tema do controle de constitucionalidade, tá? Deixa eu jogar, passar aqui na tela para vocês. Olha só, a gente vai iniciar falando do tal do efeito repristinatório indesejado. Por que esse tema é tão importante? Porque recentemente, se não me engano, em 2022, o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, foi em 2023, tá? O Supremo Tribunal Federal trouxe para a gente uma decisão bem interessante envolvendo o efeito repristinatório indesejado. Bem, o que é esse efeito repristinatório indesejado? Em uma ADI, quando o tribunal, o STF, julga procedente a ação, ele declara a inconstitucionalidade da norma impugnada. E essa declaração de inconstitucionalidade, ela adota a teoria da nulidade, então ela gera efeitos retroativos. A declaração de inconstitucionalidade, ela se opera desde a origem da norma. Então a norma já nasceu inconstitucional. Ela já nasceu sem o poder, sem a aptidão para gerar efeitos no ordenamento jurídico. De modo que ela não tinha aptidão nem mesmo para revogar normas anteriores a ela. Então, quando uma ADI é julgada procedente e é declarada uma inconstitucionalidade, essa decisão de inconstitucionalidade, em regra, já gera naturalmente o tal do efeito repristinatório. É um efeito repristinatório tácito, ele é automático, ele faz parte da declaração de inconstitucionalidade. Acontece que, e o que é esse efeito repristinatório, né? O efeito repristinatório é o efeito que a decisão de inconstitucionalidade tem de tornar novamente aplicável a legislação anterior à norma que foi declarada inconstitucional. Isso só acontece porque a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia retroativa, eficácia ex tunc, tá? Bem, acontece que às vezes essa norma que tinha sido revogada e que volta a ser aplicável por conta da declaração de inconstitucionalidade da norma revogadora, ela também é inconstitucional. Quando isso acontece, esse efeito repristinatório da ADI é um efeito indesejado, porque ele faz ser aplicável novamente o quê? Uma norma que era também inconstitucional. E ninguém quer, no ordenamento jurídico, inconstitucionalidade. Então esse é um efeito repristinatório indesejado. O que é que o STF sempre entendeu? O STF sempre entendeu que, em caso de efeito repristinatório indesejado, o autor da ADI deve evitar a sua ocorrência. E como é que ele faz isso? Ele, quando ajuiza a ADI, faz a impugnação de toda a cadeia normativa. Como assim? Ele está impugnando uma norma que está em vigor, uma norma A. Mas antes da norma A, havia outras normas que a norma A revogou. Imagina a norma B, norma C, norma D. Todas elas inconstitucionais. Então, para evitar o efeito repristinatório indesejado, que é o retorno da aplicação dessas normas anteriores inconstitucionais, o legitimado ativo da ADI deve impugnar tanto a norma que está em vigor, quanto todas as normas anteriores que foram revogadas, uma depois da outra, e que são também inconstitucionais. O legitimado ativo deve fazer essa impugnação retroagindo até a data da entrada em vigor da Constituição de 88. Por quê? Porque as normas anteriores à Constituição, quando em confronto com ela, não geram um juízo de inconstitucionalidade ou constitucionalidade. Geram um juízo de recepção ou não recepção, que não é objeto de ADI. Tá? Bem, então o STF sempre disse, olha, em caso de efeito repristinatório indesejado, o legitimado ativo deve fazer a impugnação de toda a cadeia normativa, retroagindo até a data da entrada em vigor da Constituição. Se ele não fizer isso, a inicial deve ser indeferida e a ação vai ser extinta sem resolução do mérito. Por que a inicial vai ser indeferida? Porque o STF não pode declarar a inconstitucionalidade de normas que não tenham sido impugnadas na ação. Tá? Ele se submete ao princípio da inércia. Tá? Ele tem que esperar a impugnação para poder declarar a norma inconstitucional. A única exceção a isso é a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento. Nesse caso, o STF pode, de ofício, declarar uma norma inconstitucional, quando ele verifica ali uma inconstitucionalidade por arrastamento. Tá?
O que foi que o STF decidiu em 2023 que foi novidade? Ele falou o seguinte, olha, se o legitimado ativo não faz a impugnação da cadeia normativa para evitar o efeito repristinatório indesejado, se houver uma íntima relação entre a norma que foi impugnada na ADI e a norma anterior revogada, eu, STF, posso declarar a inconstitucionalidade de ofício da norma que foi revogada e não foi impugnada na ADI por arrastamento. Então o STF faz uma declaração de inconstitucionalidade por arrastamento da norma anterior que foi revogada e que não foi impugnada na ADI para evitar o efeito repristinatório indesejado. Fazendo isso, o STF evita o efeito repristinatório indesejado. Mas veja o que ele disse, eu posso fazer isso quando houver uma íntima relação entre as normas, a norma que foi impugnada e a norma que foi revogada e não foi impugnada na ação. Tá bom? Bem, seguindo, a gente sabe que a ADI no STF, ela pode ser ajuizada para impugnar a lei ou ato normativo federal ou estadual. Cuidado com isso, federal ou estadual. A ADC pode ter como objeto apenas lei ou ato normativo federal. Tá? E uma lei ou ato normativo federal pode ser objeto de ADI no STF? Não. Cuidado, tá? Não pode ser objeto de ADI. Ela até pode ser objeto de ADPF, mas de ADI não. Para uma norma municipal chegar ao Supremo Tribunal Federal, no controle de constitucionalidade tem que ser por meio ou da ADPF, né, ou por meio de um recurso extraordinário. Tá? Inclusive, pode ser um recurso extraordinário que foi interposto contra um acórdão proferido por um tribunal de justiça no controle de constitucionalidade no âmbito estadual. Aquele controle de constitucionalidade que é feito pelo TJ, tendo como paradigma constitucional de controle a Constituição Estadual. Tá? Agora, veja só. O controle de constitucionalidade estadual, ele é feito pelo Tribunal de Justiça. E ele tem como paradigma constitucional de controle o quê? A Constituição do Estado. Não pode ter como paradigma de controle a Constituição Federal, exceto em dois casos. Um que está aqui na tela. Quando se tratar de uma norma da Constituição Federal que é de reprodução obrigatória, aí o TJ pode julgar uma ADI estadual tendo como paradigma de controle norma da Constituição Federal. Além disso, quando for um caso em que há na Constituição do Estado uma norma remissiva para a Constituição Federal, ou seja, a Constituição do Estado vai lá e fala, olha, esse tema será disciplinado nos termos da Constituição Federal. Quando se tratar, então, de uma norma remissiva, aí também será possível que o TJ julgue uma ação de controle concentrado estadual, tendo como paradigma de controle a Constituição Federal. Então, só nesses dois casos é que o controle de constitucionalidade estadual pode ter a Constituição Federal como paradigma de controle, tá? Como parâmetro superior de controle. Tá? Na ADI, né, eu estou aqui trazendo vários temas para vocês nessa revisão. Na ADI a gente tem algumas peculiaridades, que é o seguinte. O pedido na ADI ele é fechado. O que significa que ele é fechado? Significa que o STF vai julgar a ADI considerando as normas que foram impugnadas. Então, para o STF poder declarar a inconstitucionalidade de uma norma, é necessário que o legitimado ativo tenha impugnado essa norma na petição inicial da ADI. Qual é a exceção? O caso da inconstitucionalidade por arrastamento, a gente acabou de ver. Tá? Nesse caso, só nesse caso, o STF pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma de ofício, sem que ela tenha sido impugnada pelo legitimado ativo. Tá, então o pedido é fechado. Agora, a causa de pedir é aberta. A causa de pedir na ADI é aberta. O que significa isso? Significa que o STF não fica vinculado à fundamentação trazida pelo legitimado ativo na ADI. Ele pode julgar a ADI adotando como razões de decidir, como fundamento da sua decisão, quaisquer outros dispositivos da Constituição Federal. Então imagina o legitimado ativo, ajuiza uma ADI e fala, olha, STF, essa norma impugnada aqui é inconstitucional porque viola os dispositivos A, B e C da Constituição Federal. Aí o STF vai lá e fala, olha, realmente essa norma é inconstitucional, mas é porque ela viola os dispositivos D, E e F da Constituição Federal, não porque ela viola os dispositivos A, B e C. Então a causa de pedir na ADI é fechada. O STF fica livre, ou melhor, ela é aberta, tá? O STF fica livre para decidir com fundamento no que ele achar pertinente ao caso. Ele não fica limitado a julgar a ação de controle de constitucionalidade a partir dos fundamentos alegados pelo autor, pelo legitimado ativo dessa ação. Tá?
Agora veja, a causa de pedir é aberta. Mas, se o legitimado ativo ajuiza a ADI e alega apenas uma inconstitucionalidade formal, o STF não pode julgar considerando uma inconstitucionalidade material. Então, se o legitimado ativo alegou apenas uma inconstitucionalidade formal e o STF vê que não tem nenhuma inconstitucionalidade formal, acabou. Ele vai jogar improcedente a ADI. Tá? Porque se foi alegado na inicial apenas a inconstitucionalidade formal, ainda que a causa de pedido na ADI seja aberta, o STF não vai reconhecer uma inconstitucionalidade material. Tá? Por quê? Porque para o STF fazer isso, ele teria que confrontar a norma impugnada praticamente com toda a Constituição, o que seria impossível. O raciocínio é esse. Mas é isso, o legitimado ativo alegou só inconstitucionalidade formal, o STF não vai julgar com base em inconstitucionalidade material. Jurisprudência do próprio STF, daqui, ADI 2128, julgado em 2010. Tá? Bem, seguindo. Como a causa de pedir na ADI é aberta, o que acontece? Imagine que o legitimado ativo ajuizou uma ADI e depois que ele ajuizou a ADI, ele fala, olha, acho que eu deveria ter fundamentado melhor essa ADI. Quero complementar essa fundamentação. Não há necessidade disso. Por quê? Porque a causa de pedir é aberta. A fundamentação é aberta. O STF não vai julgar limitado ao que foi alegado pelo legitimado ativo. Tá? Então, se o legitimado ativo vai lá e fala, eu estou ajuizando uma nova ADI contra o mesmo dispositivo só para reforçar a fundamentação, essa segunda ADI, por ser desnecessária, não tem interesse nela. Ela será extinta sem resolução de mérito, tá? Até porque, como a causa de pedir é aberta na ADI, quando o mesmo legitimado ativo ajuiza uma nova ADI contra a mesma norma, só mudando a fundamentação, nós temos aí identidade de ações, mesmo pedido, mesma parte e mesma causa de pedir. Por que mesma causa de pedir? Porque a causa de pedir na ADI é aberta. Quando o legitimado ativo ajuiza a ação, considera-se que ela foi ajuizada sendo invocada toda a Constituição. Beleza? Seguindo, a causa de pedir é aberta. Beleza. Só que isso não exime o legitimado ativo de quê? De realizar uma impugnação especificada. Então, o legitimado ativo foi lá e ele ajuizou uma ADI contra uma lei inteira. Ele vai lá e fala, olha, essa lei A, ela é toda inconstitucional. Quero que seja declarada a inconstitucionalidade dela. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque ele tem que impugnar especificamente cada dispositivo da lei e dizer por que cada dispositivo da lei é inconstitucional. Tá? Então, veja, ele vai lá e fala, a lei tem 3 artigos. Ele vai lá e fala, o artigo 1º é inconstitucional por isso, o 2º é inconstitucional por isso, o 3º é inconstitucional por isso. Se ele não fizer isso, a ação será extinta sem resolução de mérito. Por quê? Porque o legitimado ativo não terá se desincumbido do seu ônus da impugnação específica. Tá? E da mesma forma, a impugnação, a fundamentação, embora a causa de pedir seja aberta, segundo o STF, a fundamentação tem que ser suficiente. Tem que ser suficiente para que o legitimado ativo consiga demonstrar que aquela norma é inconstitucional. Ele não pode apresentar uma fundamentação genérica, que não seja suficientemente robusta para demonstrar aquela inconstitucionalidade. A causa de pedir é aberta, mas o legitimado ativo tem a responsabilidade, tem o ônus de fazer uma impugnação que seja suficiente para se reconhecer a inconstitucionalidade. Tá? Outra questão importante, essa aqui eu vou até jogar na tela para vocês verem melhor aí o número do precedente. Olha só, existe impedimento e suspeição na ADI. A gente pode falar nessas questões em uma ADI. O STF tratou disso nesse precedente que está aí, que foi a ADI 6362, na questão de ordem suscitada na ADI 6362. Veja só, a ADI, assim como as demais ações de controle concentrado abstrato de constitucionalidade, não é um processo subjetivo. O processo subjetivo é aquele que tem partes, propriamente ditas, tem uma lide, tem uma disputa de interesses, não é isso. A ADI, ADC, ADO, ADPF,
é um processo objetivo. Nós não temos partes propriamente ditas. Não temos um conflito intersubjetivo, um conflito entre pessoas disputando algum bem da vida. Não. É simplesmente uma ação que tem como propósito realizar a fiscalização da validade de normas do ordenamento jurídico. A gente não tem ali uma ação propriamente dita, uma demanda. A gente não tem uma lide, tá? Então, por não envolver interesses subjetivos, a ADI e as demais ações de controle concentrado abstrato, o STF entendeu que não há espaço para se falar em o quê? Em impedimento e suspeição nas ações de controle concentrado abstrato de constitucionalidade, nos processos objetivos, tá? Agora, o ministro ele pode deixar de participar alegando questões de foro íntimo. Pode deixar de participar alegando questões de foro íntimo. Mas a gente não pode falar, não tem espaço para se suscitar impedimento e suspeição do ministro, tá? Olha só que a STF decidiu. Não há impedimento nem suspeição no julgamento de ações de controle concentrado, exceto se o próprio ministro afirmar por razões de foro íntimo a sua não participação. Além disso, tem duas outras situações que no âmbito do STF os ministros não participam do julgamento no controle de constitucionalidade, que são aquelas situações em que o ministro já no mesmo processo já atuou como advogado-geral da União ou como procurador-geral da República. Nesses casos, temos várias situações, vários precedentes em que os ministros não participaram do julgamento, tá? Agora um detalhe. Esse entendimento de não se poder falar em impedimento e suspeição em ações de controle concentrado abstrato de constitucionalidade, o STF, em 2023, decidiu que se aplica também onde no julgamento da repercussão geral no recurso extraordinário, na fixação da tese de repercussão geral no recurso extraordinário. Veja, no recurso extraordinário a gente tem dois momentos diferentes. A gente tem um momento de fixação da tese de repercussão geral, que é uma tese geral que se aplicará a todos os casos semelhantes, e temos o segundo momento, que é o momento que o STF julga o caso concreto. No momento da fixação da tese de repercussão geral, se aplica esse entendimento. Não há espaço para impedimento e suspeição. Agora, na fase, no momento do julgamento do caso concreto, aí sim não se aplica isso, tem espaço para falar em impedimento e suspeição normalmente. Por quê? Porque é um caso concreto que está sendo julgado, é uma lide, envolve interesses subjetivos. Beleza? Vamos seguindo aqui, a gente vai para a questão do amicus curiae, tá? Veja só, em relação ao amicus curiae, o que a gente tem que tratar? A gente tem que tratar da questão da possibilidade ou não de o amicus curiae recorrer no controle de constitucionalidade. A gente teve aí nos últimos 5 anos bastante debate sobre isso. A gente teve decisões novas diversas vezes do Supremo Tribunal Federal sobre isso. Aqui, como é uma revisão de véspera, não tem espaço para a gente ficar explicando todo o histórico e por aí vai, tá? Mas eu vou trazer para vocês um resumo, tá? Basicamente, o que se debate aqui é o seguinte. O amicus curiae, ou melhor, o postulante a amicus curiae, caso seja rejeitado no processo, pode recorrer contra essa decisão. Então, ele pediu para entrar, o relator negou. Falou, não, você não tem legitimidade aqui, não tem representatividade suficiente para entrar aqui e contribuir. Então, não vou aceitar, não vou admitir seu ingresso. Será que ele pode recorrer, apresentar um agravo para o colegiado julgar a questão? Não pode, tá? E não pode nem em processos de controle concentrado abstrato, nem em processo de controle difuso concreto, como é o caso do recurso extraordinário. Antigamente, até 2022, o STF admitia esse recurso nos processos de controle concentrado abstrato. No ADI, por exemplo, admitia sim. E não admitia nos processos subjetivos, nos processos de controle difuso concreto. Não admitia. Só que agora mudou. Desde 2022, o STF não admite esse recurso do amicus curiae nem nos processos objetivos, nem nos processos subjetivos. Tá bom? Isso mudou, se eu não me engano, foi em agosto ou julho de 2022. Agora, não lembro o número do precedente, mas mudou, foi uma decisão bem importante. Tá? Basicamente, o STF quis diminuir a quantidade de recursos que ele estava julgando. Por esse motivo, ele passou a não mais aceitar esse recurso do postulante amicus curiae. Tá? O outro recurso importante que o amicus curiae poderia apresentar no recurso no controle de constitucionalidade seriam os embargos de declaração. O novo CPC, lá no artigo 138,
quando trata de forma geral do amicus curiae, diz que ele pode opor embargos de declaração. Não fala que é só em processo subjetivo, só em processo objetivo, não fala nada. Fala que o amicus curiae pode opor embargos de declaração. Mas o STF já reiteradas vezes, jurisprudência tranquila, não admite embargos de declaração do amicus curiae no controle concentrado abstrato, nos processos objetivos. Tá? Então, o amicus curiae só vai poder opor embargos de declaração onde? Nos processos subjetivos. Tá? Nos subjetivos, o STF não negou essa possibilidade ainda. Tá? Então, fiquem atentos. E um último questionamento sobre o amicus curiae. O amicus curiae pode ser pessoa física no controle abstrato de constitucionalidade? Não pode, segundo o pleno do STF. A decisão mais recente do pleno do STF sobre isso é da ADI 3396 de 2020. Tá? E lá, o STF decidiu que não pode ser, pessoa física não pode ser amicus curiae em ADI. Tá? Não pode ser amicus curiae. Se a gente for falar de forma genérica, a gente falaria assim, não pode ser amicus curiae no controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Tá? Se cair na prova, o que o STF entende? O que o STF entende é isso aqui. Tá? É a última decisão que a gente tem sobre isso. A gente já teve... lembrando que a lei da ADI, a lei 9868, quando fala no amicus curiae, fala que ele poderá ser um órgão ou entidade. Não fala que uma pessoa física pode ser amicus curiae. Tá? Bem, teve um caso, se eu não me engano, em 2017, uma ADPF, em que o STF debateu a possibilidade de pessoa física ser amicus curiae na ADPF. E aí, não chegou a ser admitida uma pessoa física como amicus curiae, mas o STF falou o seguinte, olha, para uma pessoa física ser amicus curiae, basta que ela preencha os requisitos lá da Lei 9882. Tá? Falou tanto da Lei 9882 quanto do CPC. Falou, basta que preencha esses requisitos. Mas no caso ali, era uma ADPF, tá? E foi um precedente anterior a esse último aqui, certo? Então, se na prova aparecer, olha, em ADPF o STF já disse que é possível pessoa física ser amicus curiae, correto? Correto. Pode marcar como certo nesse caso, porque está sendo muito específica a questão, tá bom? Aí você pergunta, professor, e o caso lá do Renan Calheiros, que foi admitido como amicus curiae pelo Barroso, acho que foi o Barroso, né? Pelo Barroso em uma ADI. Bem, vejam só. A decisão do relator que admite o amicus curiae é irrecorrível, tá? Então, se o relator quiser admitir uma pessoa física, não vai ter como o tribunal fazer nada, nem se manifestar sobre isso, porque não cabe nenhum recurso. De modo que o relator vai lá e admite quem ele quiser. Mas a última decisão do plenário do STF, julgamento colegiado com todos os ministros, falou que pessoa física não pode ser amicus curiae no controle concentrado de constitucionalidade. Tá? Mais um tema importante, o tema da súmula 347. A súmula 347 é aquela que fala que o Tribunal de Contas pode realizar controle de constitucionalidade no desempenho das suas funções. Ou seja, ele pode realizar o controle incidental, o controle concreto, né? O controle diante de um caso concreto. Olha só o que fala a súmula 347. Ela fala o seguinte, ó. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Então, fica muito claro o seguinte, primeiramente, o Tribunal de Contas nunca pôde realizar um controle abstrato de constitucionalidade, não. Só pôde realizar um controle diante do caso concreto. É o que fala a súmula 347. Acontece que, alguns anos atrás, o STF julgou diversos mandados de segurança. Por exemplo, só exemplo, tá? Esses que estão aqui na tela. E falou o seguinte, olha, assim como o CNJ e CNMP, Tribunal de Contas não pode realizar controle de constitucionalidade, porque isso subverte o esquema organizatório da Constituição de 88, subverte a própria separação de poderes. Por quê? Para o controle de constitucionalidade, a Constituição impõe uma série de requisitos para o Poder Judiciário realizá-lo. Por exemplo, ele exige a cláusula de reserva de plenário, para ajuizar uma ADI tem um rol limitado de legitimados ativos, de modo que a gente não poderia permitir que um Tribunal de Contas, que é um órgão de caráter administrativo, realize um controle de constitucionalidade sem nenhum tipo de limitação. Mesmo porque quando um Tribunal de Contas fala que um determinado ato é inválido, um ato do Poder Executivo, essa decisão, ainda que seja uma decisão em um caso isolado, num único caso concreto,
ela vai acabar sendo replicada pela administração em todos os outros casos, porque a administração não quer problema com o Tribunal de Contas. De modo que acaba sendo ali o controle feito pelo Tribunal de Contas um controle com efeitos erga omnes, assim como o controle abstrato feito pelo STF. Então, por violar o esquema de separação de poderes, o esquema de freios e contrapesos da Constituição de 88, o Tribunal de Contas não pode realizar controle de constitucionalidade. Foi o que decidiu o STF em vários precedentes. Recentemente, em 2023, esse tema foi de novo tratado pelo STF. Não lembro o número do precedente agora, tá? Mas aí, depois que o STF julgou esse novo caso, começaram a noticiar por aí que o STF teria dito que a súmula 347 é compatível com a Constituição de 88 e está plenamente aplicável. Errado isso, tá errado isso. O que o STF disse agora em 2023 foi o seguinte, olha, o Tribunal de Contas pode reconhecer uma inconstitucionalidade que já tenha sido anteriormente reconhecida pelo STF. Ou seja, o Tribunal de Contas pode simplesmente reproduzir um entendimento que já foi fixado pelo STF. E o STF tem esse entendimento igual em relação a CNJ e CNMP. CNJ e CNMP não podem realizar controle de constitucionalidade segundo o STF, mas podem aplicar, no caso concreto, o reconhecimento de uma inconstitucionalidade que já foi reconhecida pelo próprio STF. Em um outro caso, em que o Tribunal de Contas poderia reconhecer também uma inconstitucionalidade no exercício das suas funções, seria o caso em que a inconstitucionalidade é clara, é evidente, é patente, como é o caso em que a norma analisada viola a literalidade da Constituição. Por exemplo, uma norma que fale que o CNJ tem 10 membros. A Constituição fala expressamente que são 15 membros. Se a norma fala 10 membros, ela é evidentemente inconstitucional, porque viola a literalidade da Constituição. Então, basicamente, o STF falou o seguinte, olha, o Tribunal de Contas até pode realizar o controle, pode reconhecer uma inconstitucionalidade, desde que seja uma inconstitucionalidade que já se sabe que existe. Que ocorre quando? Quando o próprio STF já disse que existe aquela inconstitucionalidade, ou quando é a inconstitucionalidade em que há uma violação à literalidade da Constituição. Porque nesse caso, não precisa de maior análise, está lá escrito que é inconstitucional, tá? Então é errado falar que o Tribunal de Contas pode livremente realizar o controle de constitucionalidade no exercício de suas atribuições. O STF não disse isso, tá? Então continua superada a súmula 347, porque a súmula 347 fala, o Tribunal de Contas pode realizar o controle de constitucionalidade, mas ele não pode. Ele pode só repetir uma inconstitucionalidade que já é conhecida, tá? Bem, seguindo aqui, a gente chega no tema das regiões metropolitanas, tá? Regiões metropolitanas. É um tema muito importante, cai bastante em prova, tá? E realmente é uma boa aposta minha para essa prova. Vejam só, as regiões metropolitanas são regiões administrativas. Elas são criadas, regiões administrativas, né? Por quê? Para a consecução de finalidades de interesse comum. Por exemplo, algum serviço público que é prestado em uma determinada região de interesse de vários municípios. Todo mundo ali tem interesse comum na gestão desse serviço. Aí é possível criar uma região metropolitana para gerir esse serviço de interesse comum, tá? Bem, então a região metropolitana é uma região administrativa que é criada pelo Estado por meio de lei complementar estadual, tá? E ela tem que necessariamente envolver municípios vizinhos, municípios limítrofes, municípios contíguos, tá? É uma exigência da Constituição Federal. Olha só o que a Constituição fala no artigo 25, parágrafo 3º, sobre as regiões metropolitanas. Está na tela aí para vocês. Olha aí. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Bem, em relação a isso, o STF tem alguns precedentes interessantes, que é o seguinte. Primeiramente, é inconstitucional uma norma local, por exemplo, uma norma da Constituição do Estado, que fala que para a criação de região metropolitana tem que ter plebiscito. Por quê? Porque a gente acabou de ver, a Constituição Federal não exige plebiscito para criar região metropolitana.
A Constituição Federal exige plebiscito para quê? Para você criar município, para você realizar fusão de município, incorporação de município, mas não para criar uma região metropolitana. Então é inconstitucional essa exigência. Outra coisa, a Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo, pode incluir um município na região metropolitana, independentemente da concordância desse município, e essa lei não precisa ser de iniciativa do Poder Executivo, porque ela não está alterando a organização da administração pública, já que a região metropolitana não é um órgão que integra a administração pública, não está tratando de regime jurídico de servidor público, não está criando ou aumentando remuneração, enfim, não está em nenhuma das hipóteses do artigo 61 em que a iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo. Tá? Tudo isso que eu falei está nesse precedente na tela bem aqui. Tá? Próximo precedente sobre região metropolitana é o seguinte. Na região metropolitana, a gente viu que tem vários entes federados participantes. Temos os municípios daquela região e temos o Estado. A lei da região metropolitana, que cria a região metropolitana, não pode atribuir a titularidade dos serviços administrados pela região metropolitana a um único ente federado que integra aquela região metropolitana. Da mesma forma que o poder de tomar as decisões na região metropolitana não pode ser de um único ente federado que integra a região metropolitana. Além disso, em um outro caso, o STF decidiu o seguinte, olha, caso a região metropolitana aufira recursos financeiros da prestação de serviços, não se admite que esses recursos sejam todos destinados a um único ente federado que integra a região metropolitana. Tá? Então, veja, o poder de decidir e a titularidade dos serviços não pode ser de um único ente. Tá? A decisão tem que ser compartilhada entre os entes, tem que ser tomada por um colegiado. Esse colegiado, porém, não precisa ser integrado de forma paritária, igualitária por todos que compõem a região metropolitana. Mas não é possível concentrar o poder de decidir nas mãos de um único ente. E os recursos auferidos pela região metropolitana também não podem ter como destinatário um único ente. Tem que ser distribuídos entre os entes que integram a região metropolitana, embora essa distribuição também não precise ser igualitária, tal qual o poder de decisão não precisa ser distribuído igualitariamente entre todos. Tá? Bem, tudo isso que eu falei está aí nesses precedentes que estão no material, tá bom? Agora a gente chega naquela questão das operações federativas ou operações interfederativas, que são aquelas operações envolvendo estados e operações envolvendo municípios, tá? Então aqui, operações envolvendo estados, tem aqui no artigo 18, parágrafo 3º. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito, aqui sim precisa de plebiscito, e do Congresso Nacional por lei complementar. Então, para a gente fazer o quê? De subdivisão, incorporação, desmembramento de estado, quem faz isso é o Congresso Nacional por meio de lei complementar. E tem que ter a aprovação da população interessada, certo? Por meio de plebiscito. A forma é importante. A forma estabelecida pela Constituição Federal é plebiscito, tá? No caso dos municípios, é muito semelhante, só que muda o quê? Qual é a lei que vai fazer essas operações, tá? Vai ser uma lei estadual dentro de um período permitido por lei complementar federal. Olha só o que fala aqui a Constituição. Esse vou até jogar na tela. Olha aí. Artigo 18, parágrafo 4º. A criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, é uma lei ordinária estadual, tá? Dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, novamente plebiscito, tá? As populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei, tá? E aí surge a seguinte questão. O que se entende por população interessada para fins de consulta nessas operações aí estaduais e municipais? O que se entende? A população interessada é toda a população do ente federativo que será objeto da operação.
Então imagina que você vai desmembrar um estado. Você não vai consultar só a população daquela porção que será desmembrada. Não, tem que consultar a população do estado inteiro. Mesma coisa para município. Tem que consultar a população do município inteiro. Tá? Não pode consultar só a população de uma porção territorial do município. Um detalhe, a gente teve uma emenda em 2006, se não estou enganado, não lembro o número da emenda. Vocês vão lembrar porque eu vou mencionar o conteúdo dela. É aquela emenda que convalidou atos de criação de municípios sem observar os requisitos constitucionais. Bem, o STF decidiu o seguinte, e essa emenda convalidou esses atos, se não me engano, de criação até dezembro de 2008, foi alguma coisa assim. E o STF decidiu o seguinte, essa convalidação não abrange a criação de municípios sem plebiscito. Então a ausência de plebiscito não foi convalidada pela emenda constitucional. Basicamente, o que essa emenda convalidou foi a criação de municípios sem a previsão, sem o estabelecimento daquele período em uma lei complementar federal, mas não convalidou a ausência de plebiscito. Então, se houve ali uma criação de um município sem plebiscito, ele não foi convalidado, e ele é inválido, de modo que ele não pode nem mesmo cobrar IPTU dos imóveis localizados nos seus limites territoriais. Ele não tem legitimidade para isso, tá? Foi o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Seguindo aqui, a gente chega no tema da intervenção estadual, que é um tema que também é muito importante para as provas de procuradoria, tá? E também é uma aposta forte minha para essa prova de vocês. Bem, a intervenção estadual está prevista na Constituição Federal, lá no artigo 35. E ela pode ser decretada em 4 hipóteses diferentes, tá? 4 hipóteses que eu vou até jogar na tela aqui para vocês. Olha só. As hipóteses de intervenção federal são essas que estão aí. Primeira hipótese, quando a intervenção estadual é a intervenção que o Estado decreta no seu município, tá? Nos seus municípios. Então pode ocorrer quando? Quando o município deixa de pagar sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a sua dívida fundada. Dívida fundada não é precatório, tá? Não é precatório. Cuidado. 2. Quando não forem prestadas as contas devidas na forma da lei. Então, houve alguma irregularidade nas contas do prefeito. É possível a intervenção estadual nesse caso. 3. Quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Tá? Essas ações aqui, esses recursos mínimos, estão previstos na Constituição Federal. O do ensino está lá no artigo, acho que 212, e o da saúde, acho que está no artigo 198. Se eu estou correto na minha memória aqui agora, acho que é isso, viu, pessoal? Se quiserem dar uma olhadinha. 212, foi feio aqui. De novo ficou feio, peraí. Melhorou. 212 e 198. Tá. Então, se o município não aplica os recursos exigidos pela Constituição em ensino e saúde, pode sofrer a intervenção estadual. E os estados também, se não aplicarem, podem sofrer a intervenção federal. Tá? 4. Quando o TJ der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, que são chamados princípios sensíveis estaduais, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Tá? Isso é chamado o quê? ADI interventiva estadual. Tá? No âmbito da intervenção federal, nós também temos hipótese de ADI interventiva. Tá? E ela também ocorre em caso de violação aos princípios sensíveis, por exemplo. Mas essa aí é a ADI interventiva estadual. Então nós temos 4 hipóteses de decretação da intervenção estadual. Qual o detalhe aqui? Essas hipóteses de decretação de intervenção estadual, que estão no artigo 35 da Constituição Federal,
são de observância obrigatória no âmbito dos estados e municípios. Então, as normas locais, estaduais e municipais, não podem ampliar esse rol, não podem restringir esse rol e não podem criar condições à decretação da intervenção que não estejam previstas na Constituição Federal. Por exemplo, aquele caso de decretação por não pagamento da dívida fundada, teve um caso em que lá no Rio de Janeiro a Constituição do Estado falava, olha, será possível a intervenção do Estado nos municípios quando não houver o pagamento por 2 anos consecutivos da dívida fundada, exceto se o não pagamento não for culpa da atual gestão. Ou seja, ressalvava, né? Se houve a inadimplência por culpa da gestão anterior, não poderia haver a intervenção. E o STF disse que isso é inconstitucional. Por quê? Porque está alterando a previsão da Constituição Federal, que é de observância obrigatória. Tá? Bem, na decretação da intervenção, o que acontece? Quem é que decreta a intervenção estadual? É o governador do estado, só ele. Ele faz isso por meio de um decreto interventivo. Esse decreto interventivo tem um conteúdo mínimo previsto na Constituição Federal. A Constituição Federal diz que esse decreto vai dizer o quê? Ele vai especificar a amplitude da intervenção, o prazo da intervenção e as condições em que ela será executada, as condições de execução da intervenção. E também, se o governador achar que é o caso, ele vai, nesse mesmo decreto, nomear um interventor que vai substituir alguma autoridade municipal. Detalhe, esse interventor, escolhido pelo governador, não se submete à aprovação da Assembleia Legislativa. E o STF já disse que é inconstitucional norma estadual que exige a aprovação da Assembleia Legislativa do nome do interventor escolhido pelo governador do estado. Tá bom? Esse decreto interventivo do governador do estado, ele sofre um controle político, um controle pela Assembleia Legislativa. Então o governador decreta a intervenção e dentro de 24 horas ele tem que mandar para a Assembleia Legislativa realizar esse controle. Se a Assembleia estiver em recesso, ela será extraordinariamente convocada também no prazo de 24 horas para analisar o decreto interventivo. Tá? E naquele caso em que a intervenção ocorre por meio de uma ADI interventiva julgada pelo TJ respectivo, o que acontece? Nesses casos, se a normalidade que gerou o pedido de intervenção, né, que gerou a ADI interventiva, se a normalidade conseguir ser restabelecida pela simples suspensão do ato que gerou o pedido de decretação, só suspende o ato e fica tudo normal de novo. Nesse caso, o decreto interventivo não sofrerá um controle da Assembleia Legislativa, porque não haverá uma intervenção propriamente dita. Então não haverá o controle político nesse caso. Agora, se o ato que gerou o pedido é suspenso e isso não é suficiente para retomar a normalidade, nesse caso aí sim vai haver efetivamente, propriamente dita, uma intervenção decretada pelo governador e aí o decreto vai ter que ser submetido ao controle da Assembleia Legislativa. Só não vai haver o controle político da Assembleia Legislativa se for um caso de intervenção mediante ADI interventiva estadual e a suspensão do ato impugnado, o ato que gerou o pedido, for suficiente para restabelecer a normalidade. Tá? Só nesse caso. Nos outros casos, tem sim um controle da Assembleia Legislativa. E aqui, a gente já caminhando para o final, temos alguns precedentes importantes do STF sobre intervenção estadual. O primeiro é esse, que é aquilo que eu já falei. As hipóteses de decretação de intervenção estadual são de reprodução obrigatória. Então, as normas estaduais e municipais têm que seguir estritamente o que está na Constituição Federal. Tá? Segunda jurisprudência importante. A União não pode intervir em municípios, só os estados é que podem intervir nos seus municípios. A União só pode intervir em município quando for um município localizado em território federal. Tá? Isso está na Constituição Federal e também tem precedente do STF nesse sentido. Tá? Outra coisa, imagina um caso em que a Constituição do Estado fala assim, olha, na situação de intervenção estadual decorrente de irregularidade nas contas do prefeito, vai ser o Tribunal de Contas que vai representar o governador pela decretação da intervenção. Isso é inconstitucional, segundo o STF. Por quê?
Porque quem julga as contas do prefeito não é o Tribunal de Contas. Quem julga as contas do prefeito é o Poder Legislativo. É o Legislativo que julga as contas do chefe do Executivo. Então é a Câmara Municipal que julga as contas do prefeito. De modo que o Tribunal de Contas só apresenta um parecer e aí quem julga é a Câmara. Se a Câmara entender ser o caso, ela é que deve representar ao governador pela decretação da intervenção estadual, não o Tribunal de Contas, segundo o STF. Agora, nesse caso, antes de representar o governador pela decretação da intervenção, isso está nesse precedente aqui, a Câmara Municipal deve dar oportunidade ao prefeito de se manifestar, ou seja, deve assegurar o contraditório e ampla defesa antes de representar pela intervenção ao governador do estado. Por quê? Porque a intervenção é uma medida muito gravosa. Então, diante da gravidade do caso, é necessário sim observar o devido processo legal antes de se pedir ao governador que decrete a intervenção. Tá? E aquela ADI interventiva que é necessária em algumas hipóteses de intervenção estadual é um procedimento não jurisdicional, é um procedimento de caráter político-administrativo. Por conta disso, não cabe recurso extraordinário contra o acórdão do TJ que julga essa ADI interventiva, porque o recurso extraordinário é um instrumento da jurisdição. E no caso aí a gente não tem jurisdição, a gente tem um processo de natureza político-administrativa. Então não cabe recurso extraordinário contra o acórdão proferido na ADI interventiva. Isso está inclusive sumulado, súmula 637 do Supremo Tribunal Federal, que fala que não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em município. Beleza? Galera, finalizamos nossa revisão, tá? Muito conteúdo a gente trouxe, né? Foi uma revisão assim, até num ritmo forte, meio corrido, mas para a gente conseguir falar muita coisa em pouco tempo, certo? Espero que seja útil para vocês, seja proveitoso, que apareça na prova bastante coisa que a gente viu aqui e que vocês lembrem da gente na hora de resolver as questões. Beleza? É isso. Contem sempre com a gente, arrebentem na prova, estudem aí na véspera até a última hora, tudo quanto conseguirem, que isso vai dar bons frutos para você. Beleza? É isso. Boa prova e até a próxima.